Olha, a civilização que bebia sempre vinho misturado com a água era a civilização grega. Os gregos, sim, eles tinham o costume de jantar e após o jantar eles passavam uma outra sala que era reservada especialmente para se beber vinho. Eles não tomavam o vinho junto com a refeição. Essa sala era chamada de simpósio, até hoje existe o termo em português, né, como reunião, e o anfitrião, normalmente, era escolhido como simposiarca, que era o cara que tinha obrigação de fazer a conversa fluir e não deixar ninguém bêbado, ou seja, uma missão quase impossível, né? Bom, e eles sempre citavam que os vasos que eram preparados na civilização grega para se fazer a adição da água ao vinho, para que os comensais lá, os participantes do simpósio não ficassem bêbados. E aí, assim, só se admitia tomar vinho puro em algumas ocasiões muito especiais, como, por exemplo, a traição da mulher. Esse aí sim podia, a morte da mãe, coisa desse tipo assim. E eles sempre citavam os citas como bárbaros que tomavam vinho puro. Na transição da civilização grega para os romanos, aqui eu saiba ao menos, né, também não sim, mas os romanos eles não adicionavam água ao vinho. O que eles procuravam era um jeito do vinho ser transportado a longas distâncias. O vinho mais famoso era o Falerno, que é produzido no sul da Itália, e alguns vinhos também, ainda como o Taurasi, por exemplo, já eram conhecidos já dentro do Império Romano. O transporte do vinho era um problema muito sério, porque o vinho saía bom do seu local de produção e chegava estragado. Então havia o vinho decotum, que era o vinho cozido, onde na origem se exauria a sua parte de água e chegava no retorno, se acrescentava o mesmo volume, um volume de água para o vinho voltar a ser vinho. Evidentemente, isso alterava drasticamente o sabor do vinho. Havia adição de especiarias, como ervas, adição de pós, de mel, numa tentativa de fazer com que o vinho se conservasse. Mas, ao que eu saiba, os romanos não acrescentavam água ao vinho correntemente. O período que você se refere aí do Satiricon é o período da Idade Média, onde o vinho teve uma queda de produção muito grande, porque o segredo de fabrico do vinho foi levado para os monastérios e praticamente só os monges se preocupavam em produzir vinho em grande quantidade e vinho de grande qualidade. Os beneditinos, os cistercienses eram famosos pela produção de grandes vinhos, sendo inclusive a contabilidade produzida, a primeira contabilidade que foi feita foi por um monge para controlar seu estoque de vinho. Esse sistema de dupla entrada, né, de saída e entrada contabilizadas em conjunto, foi inventada para controle de estoque de vinho. Não nos esqueçamos que lá no ano 600, 700, começou a expansão do Império Muçulmano, que proibia o consumo de bebida alcoólica. Embora o consumo da uva de mesa era permitido, o pessoal driblava o sultão, vamos dizer assim, e acabava fazendo vinho. Então, muitos éditos dos monarcas muçulmanos, árabes, eles proibiam o plantio e muitas vezes erradicavam a produção de uva, como teve muitos casos na Espanha. Então, a produção de vinho teve uma queda muito grande. E provavelmente o baixo clero, né, o populacho, quando pegava algum vinho, talvez o multiplicasse mesmo com acréscimo de água. Isso realmente é uma coisa que eu não sei, mas tem uma lógica em cima disso. O vinho só volta a se popularizar quando da expulsão de todos os árabes da Europa e, de certa maneira, com os conhecimentos mais científicos, vamos dizer assim, advindos do Renascimento. Agora, o transporte do vinho é uma coisa tão complicada que primeiro nós tivemos o período do barro, onde o vinho era transportado em ânforas de barro, o Estreito de Messina
que você conhece muito bem. Até hoje tem milhares de cacos espalhados no seu leito subterrâneo em função do transporte de azeite e de vinho entre a Grécia e a Magna Grécia, né, que era chamada Itália. Depois nós passamos ao transporte do vinho pela Madeira, onde a madeira é a única contribuição dos gauleses para o mundo dos vinhos. Quando Júlio César entra na Gália em 76 DC, se não me falha a memória, ele encontra os gauleses usando tonéis de madeira para controlar, para armazenar a sua cerveja. E ele fica muito surpreso, porque os romanos já tinham inclusive tentado a produção de tonéis sem sucesso, porque o tonel, como você sabe, ele tem que inchar primeiro para depois ele se tornar estanque. Aí essa descoberta, vamos dizer, ela começa a entrar no mundo do vinho e há realmente uma revolução no transporte do vinho. Essa revolução na madeira, né? Então o barro vem de 7.000 até o primeiro século depois de Cristo. Depois entra a madeira, que a madeira só vai deixar de existir no transporte de vinhos já no fim do século XVIII, porque o vidro é um material muito conhecido da humanidade. Era muito comum as famílias dos doges e as famílias reais terem copos de cristal. O que não era conhecido era o barateamento da produção do vidro, que o vidro era todo soprado, como a gente sabe lá pelos artesãos de Murano e outros mais. Aí, com a descoberta do vapor de água, alguém tem a ideia de usar o vapor de água para fazer a moldagem do vinho, e aí se inventa a garrafa. Veja bem, já existiam garrafas sopradas que eram usadas às vezes na armazenagem e no transporte de vinhos muito finos, mas não havia uma popularização do vidro enquanto modo de transporte. A partir então do final do século XVIII, o vidro entra e aí o transporte do vinho se torna fácil, também pelos estudos de Louis de Pasteur, que vendo o vinho no microscópio consegue estabelecer todas as leveduras sadias, as necessárias para a fermentação do vinho e também as indesejáveis. Posto isso, muito obrigado pela tua questão, meu caro amigo Roberto, e quem mais quiser ouvir essa longa mensagem. Desculpe e obrigado. Abraço.